Olá, cara acadêmica, cara acadêmico, que bom que você retornou para a nossa aula de noções de atuária. Esta é a aula 4 e nós vamos tratar de previdências, seguros e nota técnica atuarial. Eu sou o professor Dirceu Carneiro de Araújo, bacharel em Ciências Contábeis e Direito e mestre em Educação. E nós vamos, durante esta aula, aprofundar os estudos que nós tivemos desde a primeira aula. Na primeira aula nós tratamos dos seguros, companhias de seguros, as transferências de risco. Segunda aula nós viemos com o cálculo das reservas atuariais, da forma de se estabelecer aí o equilíbrio financeiro para proporcionar que a solvência dessas empresas. Na terceira aula nós viemos com capitalização e os outros produtos aí de seguro de vida, seguro de veículos e rural, outros seguros. E hoje nós vamos aprofundar com previdência, um pouquinho previdência privada, e tratar um pouquinho da forma do seguro resgatável, mas vamos rememorar aqui a aula anterior, tá? Na aula anterior nós tratamos do quê? Valor matemático do risco. Estabelecer um valor matemático do risco. É aplicar a técnica da estatística, né, das probabilidades, que é o P' A, que se transforma em PX, que transformando em PX, então nós temos o quê? A probabilidade de sobrevivência, que é o PX, e no seu contrapartida ali da probabilidade de sobrevivência, nós temos também a probabilidade de morte, que é o QX, que aí nós efetuamos aqueles cálculos, pode ser percentual ou pode ser valor absoluto. Andando um pouquinho mais, nós tratamos o quê? Das premissas, das hipóteses, da fonte confiável de dados, certo? E trouxemos isto mais aí para o uso do banco de dados, do Big Data, né, atuarial aí, Big Data, para poder efetuar esses cálculos. Então, continuando, hoje, no nosso contexto da aula de hoje, nós temos que um tipo de seguro, que é o seguro de vida. E aqui, quando falamos de seguro de vida, também nós podemos falar de previdência. Pensão. São utilizados como o quê? Como garantia financeira dos herdeiros. Ora, o seguro de vida é efetuado exatamente para isso. Na ausência do segurado, da pessoa segurada, os beneficiários vão receber, então, o seu montante ali garantido. E a previdência? Também, na ausência do segurado, se houver requisitos para a pessoa continuar recebendo, vai continuar recebendo a previdência, ou seja, de alguma forma ele será garantido durante o período que a lei estabelecer. Aí tem que olhar cada caso no seu caso, né? Menores até 18, menores estudantes até terminar o ensino de graduação ou 24 anos, e estendendo um pouquinho mais, um pouquinho menos, depende aí do juiz. Esposas até o seu falecimento, ou em alguns casos, depende, tem que analisar. Em alguns casos, um novo casamento, então, voltando. Então, em caso de falecimento do participante, o seguro de vida vai fazer essa cobertura. Então, o valor pago pelo seguro é determinado, nós já vimos, pelas condições variáveis atuariais. E essas variáveis nós trazemos das hipóteses da premissa. E também é determinado pelo quê? Pela contratação, né? O segurado vai determinar um valor, um montante de cobertura. E ao final, hoje, nós vamos estudar, o atuário, ao efetuar seus cálculos, emitir as suas opiniões a respeito de seguro, de contrato, de reserva, ele vai emitir um documento denominado Nota Técnica Atuarial, ou seja, a NTA. Então, esse é o pano de fundo da nossa aula de hoje. Vamos conversar a respeito de seguro de vida, de um pouquinho de previdência e dessa nota técnica atuarial, que é o documento que ampara a contabilização, a
a demonstração da constituição de reservas, das provisões, nota técnica de sinistro, sinistramento. Então, todo o trabalho do atuarial, ele emite um documento e assina a sua responsabilidade, certo? Porque é assim que vai funcionar. Mais ou menos, aqui para nós contadores, é como a opinião do auditor, certo? De um perito. Ele realiza o seu trabalho e emite um laudo, aqui chamado de nota técnica atuarial. Na auditoria relatório, no relatório de perícia, aqui não, nota técnica atuarial. Então, esse é o nosso contexto da aula de hoje e vamos aprofundar os nossos conhecimentos. Vamos lá? Probabilidade de vida, morte e determinação no valor da contribuição. Nós já vimos probabilidade de sobrevivência, morte e expectativa ou esperança de vida completa na aula anterior. Hoje nós vamos aprofundar trazendo um elemento novo que não existia na fórmula. Vamos entender isso. Lá quando nós vimos a expectativa de vida, nós tínhamos o seguinte: a pessoa na idade X é a idade inicial. É aquela idade que ela está. É o presente. Ou de onde eu vou começar a contagem. De sobreviver até a idade X mais 1 é mais um ano, é futuro. Certo? Mais um ano. É dado por Px, que Px é uma função que vem de P' de A. Da estatística, né? Que é a P' de A, que vai ter lá o seu somatório de A, que vai dar o X, que é a probabilidade. Por sua vez, a probabilidade de uma pessoa na idade X inicial sobreviver até a idade X mais N, então aqui é o futuro e não é um ano mais, né? O futuro, ou seja, N anos para frente, não sei quantos, é dado pela função NPX, ou seja, ficaria a fórmula assim, ó, N, P maiúsculo de X, é igual LX mais N, dividido pelo LX minúsculo. Por quê? LX nós sabemos que é a quantidade de pessoas vivas, certo? Em inicial, em algum momento no futuro. Lógico, como eu quero saber percentualmente, eu multiplico por 100. Mas se você já está craque nas fórmulas, você já sabe que não precisa. Só bater a tecla de percentual já vai te dar esse percentual, ou colocar lá no Excel já para trazer o número percentual, certo? Mas a fórmula é essa. Na aula passada, veja, voltando aqui, na aula passada nós não tínhamos esse N aqui, ou esse N aqui, nós tínhamos o X, apesar de nós fazermos exercício com N, tá? Então não tinha esse N. Então nós vamos aprofundar um pouco, dizendo o seguinte, que a probabilidade de sobrevivência no futuro, algum momento no futuro de N, tá? Então vamos lá. Como exemplo, suponha um indivíduo de 2 anos, que nós vamos querer saber qual a probabilidade de ele viver até 5. Então sai de 2, chegar a 5 anos. Então, qual aqui? 3 anos, né? 3, 2, 5. Então, como ficaria na fórmula? Então eu pego pessoas vivas com 2 anos, vou na minha tábua biométrica, certo? Localizo a quantidade de pessoas, o LX, a idade atual que eu estou iniciando, idade inicial. E as pessoas vivas com 5, pego, vou à tábua, as pessoas vivas com 5, tá? Como eu tenho mais de um ano, eu tenho LXN, então a fórmula é NPX, ou seja, 3P de 2, ou seja, 2 início com mais 3, 98 final, 98, 468 inicial,
eu tenho 0,99, logicamente vai percentual, né? 99,86% da pessoa de 2 chegar a 5. Então é uma alta, um percentual é alto nessa faixa etária, né? Porque uma vez que você passa ali do período neonatal, 0 até um ano e pouquinho, que são a fase mais de risco de uma criança, depois começa a aumentar bastante, a curva vai crescendo, vai chegar lá para os seus 40, 50 anos, e aí a curva começa a diminuir os percentuais de probabilidade de sobrevivência, né? E depende de sexo, depende de região, depende de país, depende de várias situações que nós já vimos na aula. Voltando, então se eu tenho que a pessoa passou de 2 até 5, tem 99,86 de sobreviver, a pergunta é, e a probabilidade de morte dessa pessoa? Representa o quê? A diferença, né? A diferença de 100%. Só que agora, veja a fórmula também, é NP de X, ou seja, NP de X, 3 para 2, no nosso caso, 99. Então, nós temos 3P de 2, ou seja, seria 2 mais 3, né? Probabilidade de 2 para 5, 100%, 99, ela teria 0,14%. A probabilidade de um indivíduo de 2 anos não sobreviver até os 5. Veja como é interessante. A forma evoluiu um pouco, fica mais clara assim, quando eu trago o N, né? Porque eu sei qual o período que eu estou efetuando esse cálculo. Desta forma, nós temos aí vários modelos matemáticos de estatística para aplicar, né, na ciência atuarial, tá? E isto tudo vem de uma fórmula bem simples de falar, quando se conhece, está voltando ao quadro, que nada mais é do que trabalhar com P' de A, que é uma medida de risco. Risco o quê, professor? Risco, né, total, que vai nos dar o P de X, que é o risco, é a probabilidade do risco. E aí nós vamos evoluir essa fórmula dentro da contabilidade para chegar no Markowitz, lá em investimento. Porque em investimento eu calculo também a probabilidade. E nós chegamos ao cálculo de probabilidade da média. E aí nós estabelecemos aquela média com limite superior, limite inferior, que são os desvios padrão, né? Só que o Markowitz veio e falou o seguinte, olha, calcular da média, nós corremos o risco da média, certo? Não representar o todo. Então, eu preciso trazer isso a um outro valor. E aí tem o teorema do Markowitz para modelos de carteira de investimento, que também é analisado aqui dentro do nosso estudo. Voltamos aqui ao quadro. Veja, então, essa probabilidade é que nos traz, né, essa 0,14 aqui, de morrer, 5 anos. Lógico, quanto mais eu aumento a data, supostamente eu tenho que aumentar a probabilidade. Evidente que eu tenho que calcular, né? Assim nós concluímos esse tópico. Seguro de vida resgatável. Seguro de vida resgatável é um tipo de seguro de vida que a pessoa faz, contrata a sua apólice de seguro de vida com um valor futuro a receber caso ele não morra. Já que o contrato de seguro é um contrato de risco, você está tentando, né, minimizar o risco do infortúnio, e já vimos lá na primeira aula que surgiu assim, mas você só paga. Veja, você contrata um seguro de vida, você só paga. Se você espera, o melhor é que não, né? Se você não morrer, você pagou e perdeu.
Essa é a probabilidade que constitui aquela reserva financeira das companhias. Seguro de veículo, você só paga, se não vai acontecer nada no seu veículo, não acontece durante 10, 12 anos, não acontece, nunca aconteceu nada. Você só está pagando o seguro do seu veículo. Você paga por prevenção, é o risco, né? Mas se você pagasse o seguro de vida ou o seguro de qualquer outro objeto, e se você não usasse, você poderia resgatar parte desse valor. Será que deveria ser o mesmo prêmio? Vamos entender isso. Então, o seguro de vida, né, é do ramo aí, seguro de pessoas, né, e que movimenta bastante o mercado segurador, tá? É um tipo de seguro muito utilizado, muito vendido, muito comercializado, tá? O seguro, nós sabemos que é uma proteção contra o risco, que é a probabilidade de ocorrência de um evento esperado ou inesperado, voluntário ou involuntário, que, se confirmado, pode causar impactos, às vezes positivo e às vezes negativo, tá? Esse evento é danado. Como eu não sei se a ocorrência do evento vai causar impacto positivo ou negativo, é melhor eu contratar seguro, me garantir, me proteger, certo? No caso da vida, veja, o bem precioso que está sendo protegido é a vida. Ele não garante a vida, mas ele garante o quê? Um patrimônio para os herdeiros, os seus beneficiários. Assim, vamos ver como é que funciona. Então, no seguro de vida resgatável, ele mantém todas as características do seguro de vida. Qual que é? Morte natural, esse aqui está fora, tá? Morte natural, acidental ou invalidez permanente. As 3 coberturas. Mas também permite o quê? Resgate de parte do valor do prêmio pago pelo segurado depois de um determinado período chamado carência, né? Ou período de contratação. Aí você pode resgatar. Mas só que você vai resgatar quanto? Será que a companhia vai deixar você resgatar todo o prêmio que você pagou? Não, porque aí ela não teria lucro, certo? Ela só correria o risco, mas não teria lucro. E ela também não pode te oferecer um rendimento tão superior, tá? Vocês vão ajustar a forma de contratação. Vamos ver? Então, para calcular o seguro aqui, o prêmio do seguro resgatável, é preciso que você entenda o valor presente do prêmio e a probabilidade de sobrevivência. No valor presente do prêmio aqui, vou colocar aqui do resgate, tá? Porque você contrata um prêmio baseado no resgate. Então, a probabilidade de sobrevivência agora é com NPX. Vamos lá. A fórmula do desconto que você tem que entender vem lá da matemática financeira, né? Que é o valor presente, VP, é 1 dividido por quê? Porque 1 é o 100%, né? Por 100%, 1, mais a taxa, N é o quê? Período. Então, qual é o valor presente de uma renda de 2.000 paga daqui a 4 anos? Então, o que eu quero? Eu quero saber, eu vou receber 2.000, 4 mais, 0 mais 4. Vou receber 2.000 no futuro. Eu quero saber qual é o valor presente dela hoje, né? Considerando uma taxa do quê? De 6% ao ano. 6%, 6%, 6%, 6%. Então, 4 anos de 6%, quanto é que ela vale hoje? Lá no futuro, eu vou receber 2.000. Mas qual o valor dela hoje? Então, vamos lá. O valor presente é 2.000 vezes o quê? Vezes esta fórmula. 1 mais 6, que seria 106 vezes 106 vezes 106 vezes 106. Ou joga na matemática financeira, lá na HP, no Excel, já vai te dar o valor que é 0,79, a taxa de desconto, né?
Então, 2.000 vezes 0,79, esse valor futuro deveria ser capitalizado hoje, 1.584,19. A 6% ao ano, no futuro eu posso resgatar 2.000. É isso que eu quero que você entenda. Então, quando eu faço esse desconto, eu só estou dizendo o seguinte, lá no futuro eu vou receber o valor de cobertura de 2.000. Mas quanto é que eu tenho que pagar hoje para receber no futuro a uma taxa de 6% ao ano? É como se você fizesse uma aplicação pré-fixada, certo? Você já define quanto vai ser. Então, você dá o desconto, né, e acha o valor presente aí desse prêmio, que você tem que pagar hoje, para receber no futuro o valor cheio, tá? Assim, nós concluímos o tópico. Agora que você prêmio de seguro resgatável. Agora que você já aprendeu a dar o desconto, vamos aprender a calcular esse prêmio, entre aspas, simplificadamente, tá? Por que simplificadamente? Porque nós só vamos calcular diante da sua probabilidade de viver ou morrer. É evidente, nós somos contadores, que a companhia tem que colocar o seu markup. O que é o markup? Os seus custos de carregamento, sua margem de lucratividade, tudo no cálculo do prêmio, né? Nós somos contadores, sabemos que tem que definir assim. O markup, tem que ter a taxa de markup. Mas vamos entender de forma básica o prêmio. Vamos lá? Então, em atuária, quando envolvemos cálculos de vida e morte, nós temos que trabalhar com probabilidade, NP de X, tá? Aplicando as tábuas biométricas para determinar o valor do seguro. E como é no caso resgatável, eu tenho que saber, além do NPX, né, quanto eu quero resgatar. Então, o cálculo do valor presente, o value present, você já sabe como é que funciona. Agora, nós temos que colocar o NP de X. Para exemplificar, vamos considerar aqui um indivíduo, que é a melhor forma de entendermos, é um exemplo, né? Então, um indivíduo de 40 anos esteja fazendo um seguro resgatável para o prazo de 4 anos. Ele tem 40, aí mais 4, então ele quer resgatar com 44, certo? E vai passar aqui os anos. Ele quer resgatar quanto? 200 mil, valor futuro. A taxa que ele é 6% também. Então, vamos calcular o valor desse prêmio, né, hoje. Então, se eu tivesse que pagar 200 mil no futuro, a 6% ao ano, quanto é que eu teria que depositar hoje? Então, fazendo a conta, nós já fizemos a conta, sabemos que a taxa de desconto é 0,79, porque é 6 de 4. 200 vezes, nós teremos que depositar 158,420. Ora, mas isso é uma companhia de seguro, ela está te vendendo um prêmio, uma cobertura de seguro de vida, e ela vai indenizar a sua família também. A pergunta que mais fazem aqui é o seguinte: professor, se a pessoa morrer, a família recebe o seguro resgatável e o prêmio de seguro de vida? Não. Dos dois, o que acontecer primeiro, tá certo? Ou seja, se ocorrer a morte, recebe a cobertura, o prêmio de cobertura. Se não morrer, recebe o valor resgatável, né? Não pode receber os dois, está pagando um só. Vamos ver como é que nós colocamos aqui agora a probabilidade. Vamos lá. Muito bem. Se nós temos o NP de X, nós temos que calcular o indivíduo de 40, que é o início, tem que chegar ao final, certo? Que é 44, são 4 anos. Então, 4P de 40, ou seja,
40 mais 4, 44. Partindo do 40, eu pego o final e vou dividir pelo inicial. Achei o quê? Achei a probabilidade de sobrevivência. 99,2% de sobreviver. É alto ainda, né? Você está na idade, numa faixa etária muito boa ainda, de 40 anos, a probabilidade de morrer é pouca, né? Muito pouca. A não ser de acidente ou uma doença dessas mais... você está no auge da sua vida. Então, a probabilidade é pouca. Então, com certeza, eu não posso afirmar, mas é 99,2% que ele vai resgatar o depósito inicial, tá? Então, vamos ver como é que fica. Então, para calcular o prêmio de seguro resgatável, eu tenho que fazer o quê? O valor presente do prêmio, que nós já calculamos, que é o 1 dividido por 1 mais I elevado a N, nós já calculamos, 158, vezes a probabilidade de sobrevivência. Então, a pessoa precisa depositar 157, 152, tá? Para resgatar 200 mil. Professor, esse é o cálculo? Esse é o cálculo. Você está depositando antecipadamente um valor para resgatar no futuro o valor de resgate contratado. E isso inclui a sua cobertura de vida. Voltando, nós somos contadores, nós temos que entender que a companhia ainda vai colocar mais um item aqui, né, que é o seu markup, ou seja, o seu percentual de tributos, custos, despesas, lucro. Tem que colocar isso aqui ainda para chegar a um valor que você tem que depositar, tá? Aí ela não vai multiplicar, ela vai dividir esse valor, né? Ela vai dividir esse valor para achar, então, o quê? Um valor que você tem que depositar no início para poder sacar no final. Porque a companhia também é uma empresa lucrativa e tem que sobreviver. Ela não pode somente, eu vou receber aqui um valor só com base na probabilidade. Ela tem que incluir os seus custos, tá? Então, voltando, o prêmio é 157 mil. É que você tem que trabalhar com esse valor, tá? Pessoal, agora pensa comigo. Isso funciona muito bem. Qual a vantagem de você contratar um seguro dessa forma? E, lógico, tudo na vida tem vantagem e desvantagem. A vantagem é que você vai pagar e ajudar você a constituir um patrimônio. O prêmio é bem maior. O prêmio é bem maior, por quê? Você tem que, além de pagar o seu plano de seguro de vida, você tem que depositar o valor que você quer capitalizar a uma taxa pré-contratada, tá? E qual a vantagem para a companhia? A vantagem, como é uma instituição financeira, né? Ela capta o seu dinheiro, faz a captação do seu dinheiro, captação financeira, a uma taxa que ela, a companhia, sabe que ela vai aplicar em outros investimentos que vai render mais, né? Ela não vai fazer isso de graça. Não pode fazer, não tem como. Então, ao calcular esse prêmio de seguro resgatável, já está incluído que ela vai aplicar esse valor, ela está oferecendo 6%. Ela deve oferecer esse valor dentro de empresas do grupo, supostamente. Suponhamos que se você não sabe, mas uma taxa mínima aí para captação, por exemplo, financiamento do veículo, 1,5 ao mês,
1,5 ao mês no final do ano, dá muito, dá bem mais, dá quase 20. Eu pago 6 para captar e ofereço a 20, tem uma margem boa para trabalhar, não é? Assim nós concluímos esse tópico. Bem, agora que nós já aprendemos a trabalhar, vamos para uma SP, né? Vamos trabalhar com números. A partir do gráfico apresentado a seguir, podemos ver que a população de 2010 era 191. Aqui não está 1000, mas é 1000 de 1000. Então é 1.000.000, tá? A taxa de mortalidade no mesmo ano, segundo a informação, era de 6 indivíduos para 1.000, popularmente conhecido como 0,6%, tá? Ou 0,06%. Vamos ver. Então, esse é o gráfico. Veja, estamos em 2010, hoje nós estamos em 2020, a população deve estar mais ou menos aqui, né? 210 milhões. Nossa população ainda está crescente. Mas dentro dessa população, morre 6 para cada 1.000. Então, vamos lá. Com base nos dados apresentados, qual seria o montante de falecidos em 2010? Ora, se eu tenho 191 milhões e tenho a cada 6 de 1.000 falece, eu tenho que simplesmente multiplicar pelo percentual, né? Em 2010, faleceriam por volta de 1.146.000 pessoas, que é o QX, né? Lá que eu tenho que achar. Tá? Isso tem na tabela biométrica. Isso existe dentro da tabela biométrica. Então, você já tem número de mortes no ano. Esses cálculos são efetuados para você fazer o quê? Uma projeção. Se você tem uma probabilidade de 6 para 1.000, eu pergunto, qual a projeção daqui a 2020? Lógico, sem levar em conta a pandemia, tá? Mortes naturais. Também na pandemia houve um equilíbrio, morreu pela pandemia, mas também diminuiu acentuadamente as mortes por acidente de trânsito, de trabalho e outras tantas mortes que existiam, que estavam correlacionadas a comorbidades, por exemplo. A comorbidade simplesmente voltou para a pandemia. Então, voltando ao tema, volta aqui. Veja, eu tenho que fazer aquela famosa ideia, né, que nós partimos. Eu tenho aqui a amostra, que é o nosso PX, no caso aqui a probabilidade, para o todo. Né? Para o todo. Então, que é o 100% da população. Então, tem que fazer o quê? Projeções para mercado, para reservas, para lucro. Então, se eu estou trabalhando dentro de um mercado que me permita, e aqui na tua área isso é muito comum, que me permita fazer essa projeção toda, se eu tenho essas probabilidades, eu estou estudando o quê? O elemento da demografia, aplicando a estatística e fazendo essa projeção, eu tenho que os falecimentos aí do período, tá? No meu caso de seguro de vida, existe primeiro como um elemento de definição de mercado. O número de pessoas vivas, qual a participação do mercado que eu preciso e qual é o argumento, né? Qual o argumento que eu vou utilizar para vender. Então, eu já tenho isso, irmãos. É possível que alguém morra
nesse período. Vou fazer a mesma projeção para o quê? Para constituir as minhas reservas. Se na minha carteira eu tenho seguro de vida N apólices, se de 6 para 1.000 é a probabilidade de falecer, eu já trago essa probabilidade para projetar as minhas reservas. Por quê? Dentre os prêmios que eu calculei, entre seguro de vida simples, seguro de vida resgatável, e a probabilidade de reservas, que é os desencaixes financeiros que eu vou ter, eu vou projetar também o quê? A minha lucratividade dentro, né, do meu dia a dia da companhia, certo? Assim nós vamos terminar essa SP. Interação, reflexão, as suas respostas. Por que é necessário considerar a probabilidade de sobrevivência no cálculo do prêmio de seguro resgatável? Por que você acha isso? Aí nós vamos pensar, né, aquele momento que você pensa, que você estudou no livro, fez as web aulas, você pensa, raciocina e contribui enviando as suas perguntas aí pelo tutor. Estamos aqui para responder. Enquanto você pensa, tá? Nós vamos resolver aqui, tá? A aula atividade 3. Tem bastante pedidos para recapitular a aula atividade 3. Então vamos para a câmera do documento. Na aula atividade 3, nós tínhamos esses exercícios, né? Utilizando a tabela biométrica de 2018, que eu forneci, que é esta tabela aqui, né? E eu anulei, então, o TX e a esperança, o EX, mas, em contrapartida, eu passei o link de onde ela está. Né? Você pode ter acesso na íntegra à tabela. Então, utilizando esta tabela, o desafio era calcular, certo? Calcular a probabilidade de sobrevivência de um indivíduo que tem 50 anos, idade inicial, chegar a 60, que é o N, a 70, respectivamente. Calculando na forma PX, L minúsculo aqui, por L minúsculo aqui, tá? E qual a probabilidade de morte de um indivíduo de 51, idade inicial, chegar à idade de 55, 69, respectivamente, que é o QX, que é o 100 menos o PX, que nós vamos ter que calcular de novo. E, por último, é a esperança de vida completa de um indivíduo de 52, de 55 e de 60, respectivamente, utilizando somente as informações da tabela apresentada, tá? Sabendo-se que o TX é a somatória do LX inicial, de 52, até o final da tabela apresentada, que é 80 anos, tá? Então, nós vamos fazer esses exercícios. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Esse é o primeiro, tá? Dá uma olhada que nós continuamos. Você viu como é que nós fizemos? Olha só, P50 é o início. Então, eu pego o início na tabela, 50 anos, pego o LX minúsculo. Esse número é a quantidade de pessoas vivas com 50 anos dentro da tabela, tá? Então, LX minúsculo é o início. E localizo o LX
X mais N, de 60 anos. Divido um pelo outro, né? Faço a divisão e encontro a probabilidade de sobrevivência, certo? Em P50. Então, a pessoa de 50 para chegar a 60 tem 93,09 de probabilidade de sobreviver. Já o de 70, de 50 para chegar a 70, a probabilidade cai para 79,98. Professor, como é que você chegou nesse? Peguei o inicial, LX inicial de 50, que é pessoas vivas em 50, e as pessoas vivas em 70. Divido o final pelo inicial, localizo a probabilidade de sobrevivência de um indivíduo. Olha como cai. Esses 10 anos significa bastante na tabela, né, de sobrevivência, ou seja, cai bastante o percentual de sobrevivência. Agora nós vamos para o segundo, que é calcular a probabilidade de morte de um indivíduo de 51, P de 51, em 55 e 69. Dá uma olhadinha. Vamos, retornando então, novamente, como é que era lá na aula 3, era o P, era PX de LX mais 1, no caso o LX de 51 é 91.928, então 51 nos dois casos, né? 55 anos, o LX é 88. Acho a probabilidade dele sobreviver, 97,59. Menos 100%, menos 97, ele tem a probabilidade de morrer de 2,41. Porque são 4 anos, né? Então, a probabilidade reduz bastante. Agora, quando eu aumento essa probabilidade, certo? Ela passa para 18 anos, olha só o tamanho da probabilidade dele falecer. Novamente, idade final, quantidade de pessoas vivas, né, nessa idade, dividido pelas pessoas vivas na idade inicial, probabilidade de sobreviver, menos o 100, probabilidade de morrer. Então, o exercício, bem simples, a aplicação da fórmula, depois que ela está estruturada, pessoal, no Excel, né, no Excel funciona muito bem. Você pode fazer isso na tabela completa e depois ir simulando. Se você conhece bem Excel, você já vai fazer uma forma de PROC-V, né? Quando o professor fala PROC-V, os alunos ficam assustados. Procura valor, né? Como assim, professor? É só você fazer uma fórmula, né, de procura valor. Procura valor inicial, tal, procura valor final. Ele vai vir aqui, vai procurar, localizar aqui o valor inicial, o valor final e extrair o valor que você quiser na coluna, já transporta para a fórmula e já dá o resultado, né? Assim, o PROC-V fica bem simples de fazer. Aí as suas análises, tá? O terceiro item lá, atividade 3, tá? Essa é a atividade 3. Então, eu queria saber a expectativa, a esperança de vida completa em 52, 55 e 60. Como é que é a esperança? A esperança é um pouquinho mais complicada, porque eu preciso localizar o LX maiúsculo. O LX maiúsculo. O que é o LX maiúsculo? O LX maiúsculo é a soma da data inicial com a data seguinte. Soma, divide por 2 e acha o quê? A média. Lembra que nós falamos que a pessoa faz aniversário em 52 e ela passa um ano inteiro com 52 anos. Ela só vai mudar de idade quando ela fizer aniversário novamente. Então, eu pego os dois, a data inicial, a quantidade de pessoas inicial viva de 52 e a final
que é a inicial de 53, e extraio a média. Por quê? Porque durante um ano pode e acontece de pessoas de 52 morrerem, né? Ó, teve 528 óbitos aqui, tá? Então eu acho a média. Mas só que quando eu vou calcular o TX, o que é o TX? É o total da média. Eu tenho que somar de 52 até o final. Ao somar, eu encontro o TX. Lá na tabela, no site, no link que eu dei, tem já calculado. E aí é simples, é dividir o total pela média. Total da média pela média. Vai dar o quê? Uma pessoa de 52 anos tem uma expectativa de vida de mais 29 anos. Uma pessoa de 51 anos, 55, agora eu somo da média de 55 até o final, localizo o TX, está dado aqui, divido 26 anos. Mesma para 60. A partir de 60 eu somo até o final, localizo o TX, 22 anos. Veja, os números publicados lá no site é esse, 29, o meu é 29, 26, 26, 22, 22. Esse arredondamento no final é porque a tabela é confeccionada desprezando as casas, e eu não desprezo, né? Eu utilizo o Excel, as 15 casas cheias lá. Então dá um arredondamentozinho aqui, mas você tem que entender que é melhor olhar o número inteiro, 29, 26, 22. E assim nós resolvemos a atividade 3, tá? Uma vez que nós resolvemos a atividade 3. Voltando aqui. Então, a probabilidade de sobrevivência tem que ser incluída no cálculo. Por quê? Porque se você não incluir a probabilidade de sobrevivência, vai ficar uma aplicação financeira como outra qualquer pré-fixada. Eu já prefixo uma data, ó, eu quero receber 200 mil no futuro, quero depositar hoje. Quanto eu tenho que depositar hoje para receber 200 mil no futuro? A 6% ao ano. É só aplicar a taxa de desconto. Então tem que incluir também o quê? A expectativa de vida. E lógico, reafirmando com você, nós somos contadores. As companhias vão ter que colocar o markup, né? Não tem como ser diferente. Os custos de carregamento, os tributários e a margem de lucratividade. Assim nós concluímos essa interação. Cálculo dos riscos na determinação do prêmio do seguro. Uma das coisas mais difíceis que tem na contabilidade e no mercado financeiro é essa palavra risco. Tem pessoas que ao ouvirem, tem que calcular o risco, fica toda elétrica, abandona, vai para outra área, né? A área mais fácil da contabilidade, que é a área só de lançamento, não é a área de planejamento. Porque tem o cálculo do risco. E o risco comporta, como eu disse lá na teoria do Markowitz, ele tem um risco de se calcular. É redundante, mas é assim mesmo. Tá? Porque você está planejando, você está jogando com probabilidade, que são premissas que você tem que ter hoje, hipóteses que você vai adotar para resultado futuro. E pode, nós já vimos em aula anterior, pode dar certo, como pode não dar nada certo. Ou pode ser muito certo. Então, você acertar até os centavos, você errar completamente. Né? Vamos ver como é que funciona isso. Então, o cálculo do risco na determinação do prêmio, segundo a SUSEP, o seguro é contratado por meio do quê? Entre um segurador, que é a companhia, e o segurado, que é a pessoa, né? Que vai receber o prêmio. Ou seja, o segurador obriga mediante o pagamento de um prêmio a indenizar uma pessoa, denominado o quê? Segurado. Então, segurador é quem é a companhia e o segurado é quem contrata, certo? E o segurado é que vai receber o prêmio, a cobertura pelos prejuízos resultantes dos riscos futuros, aqueles que nós já vimos também, que é definido na contratação. Né? Então, o risco é passível de medição, sim. Né? E poderá, então, ser segurável. Ou seja, se o risco é passível de medição, ele é segurável.
Agora, se eu não conseguir medir o risco, eu não vou fazer seguro. Na companhia não vai oferecer um produto que ela não consegue garantir, certo? Então, se eu consigo medir o risco, o produto é segurado, então eu realizo um contrato. A SUSEP também diz o seguinte: o prêmio é o valor que o segurado paga à seguradora pelo seguro de transferir o quê? O risco. O risco do segurado, se você transfere para a seguradora, mediante o quê? As cláusulas lá da apólice, do contrato, certo? Pagar o prêmio é uma das principais obrigações do segurado. Tanto que se você atrasar, você não tem cobertura. Cobertura é zero. Se você não tiver em dia com sua apólice, você não tem cobertura, tá? Então, o valor do prêmio é o quê? É a expectativa do desembolso do segurado, mas o valor do prêmio também é o quê? É a constituição do fundo do segurador. É daqui que vem a receita dele, tá? Então, o cálculo do risco, o primeiro passo é determinar o quê? O prêmio estatístico, chamado prêmio estatístico, que é nada mais que chamado prêmio de risco, que é a frequência pelo custo médio. Nós já vimos, só vamos aprofundar aqui agora com a palavra prêmio estatístico, tá? Vamos lá. Nós temos, lá na primeira aula, nós vimos um exercício parecido, número de apólices, ou seja, o contrato, minha carteira. Carteira segurada, 1.000. Dentro desses 1.000, no ano anterior aí, no período de análise, ocorreram 40 sinistros. Então, casos ocorridos, certo? E tem despesas com sinistro, que é o custo, né, indenização, de 200 mil. Como é que nós vamos calcular o custo médio? Ora, se eu gastei 200 mil para indenizar 40, basta dividir, né? Eu tenho o custo médio. Então, vem aqui, o cálculo do custo médio do sinistro é total de sinistro, total aqui, olha, total de dinheiro, tá? Então, sinistro, valor, dividido pelo sinistro ocorrido, número. 200 mil dividido por 40, o custo médio é 5 mil. Já a frequência eu tenho uma carteira de 1.000 e ocorreram 40. Eu divido os sinistros ocorridos pelos casos expostos, pelo número da carteira. Então, 40 dividido por 1.000, eu tenho 0,4, popularmente conhecido como 4%, né, de frequência. Se eu tenho um custo médio de 5.000 e tenho 4% de probabilidade de ocorrência, o prêmio estatístico do seguro é de 200, né? R$200. Esse é o prêmio que o segurado deveria pagar aí pela sua contratação. Esse é o prêmio básico, tá, pessoal? Evidente, vamos transformar isso em linguagem contábil. Esse prêmio básico calculado. Qual que é o outro lado? O markup, pessoal. Não pode esquecer de colocar o markup aqui depois, tá? E esse é um prêmio à vista. Se eu tiver que parcelar, tem que cobrar juros, senão desequilibra. Concluímos aí essa introdução do cálculo do prêmio de estatístico. Nota técnica atuarial. A nota técnica atuarial, pessoal, é o documento que o atuário faz
do seu trabalho. São as suas conclusões, são os seus achados. Ou seja, de onde eu parti, ele vai ter que relatar tudo isso aí. De onde eu parti, o que eu analisei, qual a fonte de dados, quais as contas que eu elaborei, por que elaborei dessa forma e quais foram as minhas conclusões. E o que isso reflete dentro da companhia de seguro e lá na contabilidade. Vamos ver? Então, ao finalizar a análise de qualquer situação envolvendo questões atuariais, o profissional de atuária emite um parecer, né? Esse parecer é chamado de NTA, Nota Técnica Atuarial, certo? Essa nota técnica atuarial, ela é regulamentada pela SUSEP, como se fosse o nosso CPC, tá? Lá no CPC de auditoria, por exemplo, que tem as normas 700, né, que regulamenta o relatório de auditoria, aqui também tem. Se você quiser pesquisar mais, no site da SUSEP, você vai encontrar todas as descrições. O objetivo do parecer é descrever com exata precisão e abrangência a análise que foi efetuada, que se propôs, né? Por exemplo, a característica do plano. Você vai especificar todos os detalhes que envolvem o plano. Vamos avançar um pouquinho. Todas as características de qualquer produto do mercado atuarial, tá? Então, você vai especificar com detalhes possíveis, identificando a relação, a condição, o valor de início, o valor de final, o plano de capitalização que o atuário idealizou, a perspectiva de rendimento, perspectiva de composição de fundo, de reservas. Você vai descrever o produto do início ao final. Tá? E, voltando aqui, se fosse uma análise de investimento, né, você estaria falando o seguinte: esse produto tem a taxa de retorno boa? Se tiver, nós aceitamos, senão nós nem fazemos, tá? Vai descrever também os participantes, vai indicar, né, os beneficiários do plano, do produto, em números, em dados qualitativos, estratificados, né, para que se permita o quê? O conhecimento da carteira analisada. Por que eu tenho que descrever estratificadamente, pessoal? Porque se mudar o mix, a composição, né, dos participantes, com certeza muda totalmente o resultado da análise. Supondo, eu estou descrevendo uma carteira de plano de saúde, faixa etária entre 20 e 40 anos. É uma coisa. Agora vou descrever a mesma faixa etária, de 60 a 80 anos. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Então eu tenho que escrever os participantes de cada produto de forma a que eu possa chegar a uma conclusão e interpretar esses dados coerentemente, tá? Avançando. Aí eu também tenho que descrever minhas premissas, tá? Por que que eu escolhi, vamos dizer, remunerar esse plano, a Selic, a TJLP, vinculei ele ao IBOV, ou seja, por que que eu adotei essas premissas? Então, vou ter que relatar especificadamente as questões de admissibilidade do plano, lógico que se referem à premissa, tipo longevidade das pessoas, a meta atuarial, o crescimento dos valores da pensão, rotatividade dos membros ou do depósito, o poder de compra dos indivíduos ali, o que representa essa estrutura econômica financeira que eu estou relatando, de forma, como eu vou descrever aqui, qualitativamente o meu produto. Ou seja, eu vou fazer um estudo detalhado de cada produto oferecido. E, por fim, né, o financiamento do plano. Como é que vai se formar aquele fundo, né? O fundo de capitalização, todo plano é um fundo que tem que remunerar os seus participantes. Então, vou indicar os critérios e o valor da capitalização de cada
plano, né? De cada plano ali que eu estou trabalhando. Depois, eu tenho que trazer a avaliação atuarial. Indica os envolvidos na gestão do plano, como os patrocinadores, que são os participantes, quem administra, as previsões de mortalidade, de financiamento do plano, que vai determinar o quê? Tempo faltante para a aposentadoria de cada indivíduo, projeção do salário final ou salário que ele vai receber, o montante disponível que ele tem para saque, estimativa de valor mensal a ser percebido no caso de rendas fixas ou variáveis, se for o caso, apuração do custeio, que é o custo de carregamento, o financiamento do plano e o valor presente atuarial. Por quê? Porque o valor presente atuarial é que me define a reserva. Eu tenho sempre que fazer perspectiva futura, fluxo de caixa futuro, mas tem que trazer tudo a um valor presente para manter a minha reserva equilibradíssima, tá? Depois disso tudo, eu tenho que fazer estudo de sensibilidade, que nada mais é do que a análise de cenário, vários cenários. Aqui na contabilidade nós temos um nome para esse estudo de sensibilidade, né? Pode ser estudo de sensibilidade, estudo da relação custo-volume-lucro, estudo, teste de estresse, ou seja, eu vou estressar o meu cenário, eu vou traçar diversos cenários, um cenário bem leve, ou seja, tudo acontece da maneira como eu sonhei, um cenário médio, que é o comum do mercado, e um cenário hard, se tudo acontecer ao inverso, qual é o impacto disso nos meus produtos. Voltando? Então, eu tenho que estabelecer o quê? A alternativa diante do quê? De diversos cenários, né? Que nós temos que contemplar. Um otimista, um pessimista e um de manutenção do status quo atual. E, por fim, a análise dos ganhos e perdas, né? Vão pressupor o quê? Reavaliações. Isso nós já vimos. Eu tenho que reavaliar as minhas reservas, os meus produtos, todo mês. E quando acontece eventos significativos, eu não preciso esperar um mês. Já vou reavaliar dentro da semana. Foi uma pergunta que fizeram numa aula aqui. Professor, na pandemia, como é que essas companhias de seguros estão resolvendo aí a questão do seguro de vida ou plano de saúde? A reavaliação é instantânea. Uma vez que surgiu, a companhia já vai jogar no Big Data, lógico, o atuário vai trabalhar com esse Big Data, a simulação já vai apontar, né, aí as desconformidades, as distorções eventuais matemáticas que envolvem o plano de seguro de vida. Os planos que estão vigindo, ou seja, os que já foram assinados, continuam. Agora, outros planos têm que ser majorados, têm que ser levados em consideração esse aumento na taxa de possível mortalidade, tá? Possível. Não significa que vai ocorrer, mas pode aumentar. Então, o primeiro momento você suspende as vendas, reestuda, faz um novo estudo, define um novo patamar de custo, né, porque vai aumentar ali a sua probabilidade, para poder voltar a vender. Tá? Isso é feito assim, com a estrutura tecnológica que nós temos hoje, isso é feito aí em espaço de 1, 2 dias, é rapidinho, você já está fazendo. Basta entender o que está acontecendo, né, na sociedade. Voltando? Então, as tabelas, aí você vai, uma vez que você faz reavaliação desses produtos, reservas, e aí os fatos relevantes, quando altera as condições, você tem que também fazer nova avaliação atuarial e praticar todas as fases que nós vimos. E aí construir tabelas, anexos, aqui tudo vai dentro da nota atuarial. Aí nós concluímos esse tópico de nota atuarial.
cálculo do prêmio estatístico. Esse é um cálculo relativamente fácil quando você tem as variáveis à mão, tá? Então, vamos exercitar como é que eu calculo um prêmio estatístico aqui. Vamos lá? A partir dos dados apresentados aí abaixo, qual seria o prêmio estatístico referente ao plano de seguro ofertado aqui na Full Insurance? Então, tem carteira exposta, né, 3 mil, com sinistro ocorrido de 100. E um custo, despesas de sinistro, 750. Então, o que nós precisamos? No prêmio estatístico, nós precisamos do custo médio vezes a frequência, né? Então, tem que achar, localizar aí os dois. Então, primeiro, o custo médio é o total de sinistro em valor, o sinistro pago, 750 mil, dividido pelo sinistro ocorrido, 100. Então, tem um custo médio de sinistro de R$ 7.500. E tem a frequência de sinistro, que é os sinistros ocorridos, o total de sinistros ocorridos, pelos casos expostos, que é a minha carteira, certo? A minha exposição. 100 dividido por 3 mil, localizo o 0,033 aí de frequência. Vamos para a fórmula, então o prêmio de seguro, é o que eu digo, quando você tem as variáveis, é fácil, né? É fácil, custo médio vezes a frequência. Esse 7.500 significa que, nas minhas projeções, se eu aumentasse essa frequência aqui, por exemplo, para meio, está 0,33, que dá um prêmio estatístico de 250, tá certo? Mas se eu aumentasse aqui para 0,5%, aumentaria o meu prêmio estatístico. Se eu aumentasse para meio, para 1%, vai aumentar o meu prêmio estatístico. Porque esse custo médio eu tenho que projetar para cada caso que entrar, né, potencialmente aí na minha conta, na minha carteira. Então, o prêmio estatístico, 250, é o valor a ser pago. Não esquecendo sempre, aqui só para rememorar você que é contador, que tem que colocar o markup, né? Nós temos todos os nossos custos. Ah, professor, se naqueles 750 mil estiver incorporado todos os custos e despesas da companhia, inclusive a margem de lucratividade, 10 aí não precisa colocar markup, tá? Concluímos, então, a nossa situação problema. Reflexão, resposta às suas dúvidas. Se tiver questionamento, fique à vontade, né? Nós fazemos questão de participar com você aqui. Vamos ver. O que poderia aumentar o valor do prêmio estatístico em caso de colisão de veículo? Lembra que o prêmio estatístico é o custo médio vezes a frequência. O que aumenta esse prêmio estatístico? Aqui, ó. Eu tenho que trabalhar com essas duas variáveis, né? Enquanto você pensa, eu vou resolver o quê? Aqui comigo. Vamos trabalhar a ideia da aula atividade, agora a 4, que é desta aula, que é para você já tirar a sua dúvida e poder estudar para a sua prova. Vamos ver? Na câmera. Então, nós temos 2 exercícios na aula atividade 4. O primeiro é esse aqui, ó. Um acadêmico do curso de Ciências Contábeis realizou estudo de investimento para ser realizado após a sua formatura, no valor de 500 mil. Ou seja, ele quer ter um fundo de reserva de 500 mil. Diante disso, ele resolve constituir um plano de seguro resgatável para ser pago durante 4 anos do curso, a uma taxa de 10% ao ano. Sabe-se que sua idade é de 25 anos. É um seguro de vida resgatável, né? E qual o valor do prêmio do seguro que ele tem que fazer para receber os 500 mil lá no final do curso? Então, vamos aqui na tabela. Hoje ele tem 25 anos e ele vai ter 29 quando concluir o curso. Então, o NPX dele é de N4PX25, né? Então, coloco na tabela, busco na minha tabela biométrica
o número de pessoas vivas no início e o número de pessoas vivas na atualidade lá no final. Localizei a probabilidade de sobrevivência desse indivíduo. Agora que eu já localizei a probabilidade de sobrevivência, eu tenho que fazer o quê? Pegar esses 500 mil e aplicar a um fator, né? Esse é o valor futuro que ele quer. Eu vou trazer um valor presente. Então, aplico a taxa de desconto, que é a fórmula 1 dividido por, entre parênteses, 1 mais 0,1, que é 10%, elevado a 4. Ou seja, significa dizer que é 1,01, ou 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1, que dá 68,31, dividido por 1, né? Então, 500 vezes 68,31, vezes a probabilidade de vida, ele tem que depositar hoje 339.480,12 para resgatar 500. Esse é o cálculo do prêmio de seguro resgatável, tá? O outro, com base nas informações abaixo, apresente o valor do custo médio do sinistro e a frequência relativa, e o valor do prêmio estatístico do risco. É o que nós acabamos de fazer no exercício, né? Então, nós temos aqui 5 mil de contratos expostos, ou seja, o número de riscos expostos é 5 mil, então 5 mil apólices de contrato, minha carteira, com 200 sinistros ocorridos, tá certo? A um custo de indenização de 500 mil. Então, eu tenho 500 mil, certo? Dividido por 200, vou achar o custo médio, 2.500 por sinistro. Já na outra parte, eu tenho 200 dividido por 5 mil, que vai me dar o 4%, 0,4, como frequência, né? 4% de frequência, probabilidade de ocorrência. Se eu tenho 2.500 vezes 4, eu tenho um prêmio estatístico de R$100 calculado, né, nesta nossa atividade 4. Veja, o professor, voltando aqui comigo, os cálculos estão no seu livro, né, o seu estudo do livro, estão nas web aulas, e a aula atividade vem só despertar esse interesse e despertar dúvida, porque quando você se confronta com fazer o cálculo, as coisas podem tomar outro rumo. Voltando aqui, então, o que poderia aumentar na tela? O que poderia aumentar o prêmio estatístico? Primeiro, é o valor do custo médio. E o valor do custo médio eu preciso aumentar o valor da indenização ou do sinistro e, se não aumentar, diminuir o número de sinistro. Aí eu aumento o custo médio. Um desses dois. Porque a fórmula é valor dividido pelo número de sinistro. Como é que eu faço para aumentar aqui o custo médio? Ou aumenta o valor e mantém a base, ou diminui a base e mantém o valor. Ou aumento muito esse valor com um aumento mínimo. E como é que eu faço na frequência, pessoal? A frequência, como é que aumenta a frequência? Já que a frequência é o número de sinistro pela exposição. Se eu aumentar a frequência, como é que eu faço para aumentar a frequência? Aumenta o número de sinistro, certo? Ou diminui a exposição para o mesmo número de sinistro. E no caso de colisão, pessoal? Se aumentar o número de colisão, vai aumentar o prêmio estatístico. Se a colisão for de grande monta, ou seja, tudo da PT, perda total, todas as colisões dessa companhia, coincidentemente, deu perda total. Vai aumentar o valor do sinistro, da indenização. Aumentando o valor da indenização, aumenta o valor do prêmio estatístico. Essas são as formas, pessoal. Aumenta o número de sinistro ou aumenta o valor da indenização. Tá? Aí você aumenta
o valor aí do prêmio estatístico. Concluímos essa interação. Revisão final. O que nós vimos na aula de hoje? Bem, na aula de hoje, pessoal, nós vimos esse prêmio de seguro resgatável, que é uma modalidade, né, que a pessoa deposita e depois resgata um valor que ela contratou, certo? E que se no decorrer, né, do período de contrato de carência acontecer o falecimento, a família será indenizada como um seguro normal. Não recebe os dois cumulativamente, é um ou outro, que ocorrer primeiro. Tá? Depois nós avançamos um pouco, calculamos aí esse prêmio estatístico, né? E avançamos também e apuramos melhor a fórmula da sobrevivência, probabilidade de sobrevivência, acrescentando o N na forma NPX, né? Porque o PX é a probabilidade, o N é o tempo que eu estou calculando, localizando na tabela, certo? Sempre ali localizando na nossa tabela biométrica. E nós vimos que isso também nos leva a um QX, né? Diante da probabilidade de sobrevivência, um QX diferenciado. E estudamos também, pessoal, a nota técnica atuarial, em que o atuário, nessa nota técnica, vai descrever, né, todo o caminho percorrido para as suas conclusões. Então, ele definiu um produto, ele vai descrever, é como se realizasse um projeto. Ele vai descrever o ponto de partida dele, as ideias, as hipóteses, por que ele definiu esses participantes, esses valores, por que ele definiu essas coberturas, como isso vai constituir um fundo, quem vai contribuir com esse fundo, como vai ser a remuneração do fundo, como vai ser a forma de ratear esse fundo, distribuir esse fundo na ocorrência de eventos infortúnios. Essa nota técnica atuarial vai trazer todos os detalhes de cada produto e de cada análise que o atuário... eu preciso fazer uma revisão porque as premissas iniciais alteraram. Então, eu tenho que descrever. Olha, na premissa inicial, eu parti do ponto assim, agora alterou, né? Alterou as premissas por esses fatores, e o que nos leva a rever os nossos cálculos e atualizar as reservas. E faz as suas conclusões. Tá? Então, a nota técnica atuarial é para isso. E serve tanto para justificar o trabalho do atuário, documentar, como para as contabilizações. Tá? Agora, para concluir essa nossa disciplina, a recomendação de sempre é: não deixa de ler o seu livro, estudar o seu livro, porque é do seu livro que, infelizmente, fazemos as cobranças em prova, né? É do seu livro. Por que infelizmente? Porque a cobrança nós deveríamos fazer a cada aula aqui, com você já interagindo, tá? Mais um método é esse. Você tem autonomia para fazer as suas web aulas, todas estão disponíveis. Tem bastante link indicativo, tem os links que eu também trago aqui na sala de aula. Tem a aula atividade, que é para reforçar o seu estudo. Isso nos leva a um outro patamar. E a participação no chat, lá no fórum, que você já deve ter feito, porque isso é essencialmente necessário. Isso habilita você a participar de discussões, a compartilhar as suas ideias, a expor as suas ideias de maneira sucinta, a contribuir com outras pessoas e, eventualmente, às vezes aparece uma outra crítica, mas isso é necessário no processo de crítica evolutiva, crítica de crescimento. Então, participe dos nossos eventos. Agradeço muito esse tempo com vocês. Até a próxima disciplina agora.